Próxima questão é a questão de número 62. Deixa eu apagar aqui. É uma questão que fala de botânica, fala de hormônios vegetais. Então diz o seguinte: o crescimento e o desenvolvimento das plantas são regulados por hormônios vegetais, chamados de fito-hormônios, que são substâncias orgânicas produzidas em determinadas regiões da planta e transportadas para outros locais onde exercem seus efeitos. Associe os tipos de fito-hormônio com suas principais funções. Bom, pessoal, aqui não tem muito o que fazer embasamento teórico. Por quê? Porque o próprio embasamento teórico está na questão. Então, você tem que saber os tipos de fito-hormônios e a sua função, ok? Primeiro parênteses, promove a dormência de gemas e de sementes e induz o fechamento dos estômatos. Quem é que faz isso aqui nessa lista? Quem faz isso aí é o ácido abscísico. Portanto, o primeiro parênteses é número 4. Estimula o amadurecimento dos frutos e atua na abscisão das folhas. Quem faz esse papel é o etileno, então, número 5. Sabe quando a gente chega no supermercado, na feira, e tem uma frutinha enrolada num jornal? Por quê? Porque aquele jornal vai produzir o etileno que vai auxiliar no amadurecimento do fruto. Então, esse daqui você pode memorizar em função desse exemplo, que daí, na hora da prova, você não se confunde. Terceiro parênteses, estimula o alongamento celular, atua na dormência apical lá no ápice, e no fototropismo. O que é o fototropismo? É o movimento do vegetal em direção à luz. Então, se eu tenho sol daquele lado, a minha planta vai se virar, se voltar para o lado da luz. Se eu tenho sol do outro lado, ela se movimenta, né, em direção a essa luz. Quem faz essa estimulação é o hormônio que a gente chama de auxina. Então, número 1. Estimula as divisões celulares, retarda a senescência dos órgãos dos vegetais. Quem faz essa função é a citocinina. Portanto, 4 é o número 2. E o último parênteses é quem sobrou. Promove a germinação de sementes e estimula a floração. Quem faz isso é o hormônio vegetal chamado de giberelina. Último parênteses, número 3. A sequência da associação correta de cima para baixo é a que se encontra na letra A. Ok? Próxima questão, número 63. A questão 63 fala o seguinte: leia as afirmações a respeito da fotossíntese e assinale a alternativa cuja afirmação não é verdadeira. Bom, pessoal, falar de fotossíntese é um pouco complexo porque ele é um conteúdo da biologia que você tem que ter bastante atenção. Eu tentei resumir o máximo possível para fazer um embasamento teórico lá nos seus slides, que você depois pode imprimir ou vai ter à disposição no seu computador, para que a gente possa pelo menos resolver uma questão como essa, ok? Então, a fotossíntese é aquele processo em que o vegetal vai absorver gás carbônico da natureza e vai liberar oxigênio. Nesse processo, vai produzir água e vai produzir carboidrato. Qual carboidrato? A glicose, que vai servir como fonte de alimento para que ele mesmo possa produzir energia, se alimentar e ser o produtor na cadeia alimentar, né? Não só os vegetais fazem fotossíntese, todos aqueles seres que possuem um pigmento chamado clorofila. E essa clorofila, geralmente, ela está presente dentro de órgãos que a gente chama de cloroplastos, ok? Então, os vegetais fazem fotossíntese porque tem cloroplasto. As algas fazem fotossíntese porque tem cloroplasto. Mas eu tenho um ser vivo, que é a cianobactéria, que não tem cloroplasto. Mas ela apresenta clorofila nas membranas que ficam próximas ao núcleo. Então, ela também tem capacidade de fazer fotossíntese. Cianobactéria é lá do reino Monera. Algas, hoje, pertencem ao reino protista. E os vegetais ao reino vegetal, ok? Então, essa fotossíntese, ela é realizada em duas fases, que a gente chama de fase luminosa, também chamada de fotoquímica ou clara, e a fase escura. Na fase luminosa, existem duas subfases. Lembra disso aqui que a gente vai precisar na questão. A fotólise da água e a fosforilação. Na fotólise da água, está aqui, ó.
o vegetal, a alga, a cianobactéria, ela vai absorver água por um processo pela obtenção de radiação solar, radiação ultravioleta, por isso fase clara ou luminosa, vai quebrar essas moléculas de água e vai produzir oxigênio e hidrogênio. Então, essa produção, essa quebra da molécula de água e produção de oxigênio e hidrogênio ocorre na fotólise da água na fase luminosa. A fosforilação nada mais é do que a produção de ATP. E o que é esse ATP? O ATP é a moeda energética da célula. O ATP é aquilo que a célula precisa de combustível para poder se respirar, para poder se alimentar, para poder fazer excreção, para poder sobreviver e fazer as funções fisiológicas que a mantém viva. Então, como que ocorre essa fosforilação? Um ADP, né, que é uma molécula semelhante ao ATP, é um difosfato de adenosina. Ele capta do meio um fosfato inorgânico, que a gente chama, e com a união do ADP a mais um fosfato na presença da luz, eu produzo o ATP, que é a energia necessária para que a célula possa seguir fazendo as suas funções normais, ok? Então, fotólise da água, quebra da água, liberação de oxigênio e hidrogênio. Fosforilação, produção de ATP. Isso na fase clara. Agora vem a fase escura, também chamada de fase enzimática ou fase química. Na fase escura, eu vou ter a produção do carboidrato, ou seja, a produção da glicose. Então, gás carbônico, que é fixado do meio ambiente, moléculas de água, que também pode ser retirada do solo, inclusive, energia, luz solar, uno essas moléculas e produzo carboidrato, glicose e moléculas de oxigênio que voltam para a atmosfera, ok? Então, essa é a reação, aquilo que a gente chama de reação da fotossíntese, que é extremamente importante você saber. 6 moléculas de gás carbônico unidas a 12 moléculas de água na presença de luz e pigmentos fotossintéticos, que é a clorofila, falei antes para vocês, produz molécula de glicose, 6 moléculas de água e mais 6 moléculas de oxigênio, ok? Agora, depois de nós sabermos essas informações, a gente volta para a questão. E a questão nos pede para a gente marcar a incorreta, aquela que não condiz com a fotossíntese. Letra A. É um processo imprescindível à vida na Terra, responsável por quase todo o oxigênio existente na atmosfera atual do planeta. Corretíssimo. A gente sabe que se não houvesse fotossíntese, nós não teríamos quantidade disponível de oxigênio, inclusive para respirar. Letra B. Nas algas e nas plantas, ocorre nos cloroplastos, que por meio da clorofila absorvem a energia luminosa e transformam em energia potencial química. Perfeito, foi o que eu falei antes para vocês. Nas cianobactérias não tem cloroplasto, mas no vegetal e na alga tem. Letra C. O objetivo final do processo é a produção de carboidratos, que são usados como fonte de energia e de matéria química e de matéria-prima para a síntese de outras moléculas orgânicas. Lembra? Reação da fotossíntese, o que produz? Produz carboidrato do tipo glicose. Então, questão letra C, correta também. Letra D. Os carboidratos produzidos durante o processo são resultantes da fixação do carbono, que ocorre por meio de uma série de reações químicas que compõem o ciclo de Calvin-Benson. Tá certo, pessoal. Eu acabei não falando do ciclo de Calvin-Benson, mas eu coloquei na revisão teórica esse ciclo para vocês darem uma olhadinha. Então, a letra D tá certa também. Ficamos com incorreta, nos sobrou a letra E. Vamos ver o que está errado na alternativa. O oxigênio, liberado durante o processo, é resultante da decomposição da molécula de gás carbônico. Reação conhecida como fotólise do gás carbônico? Não, está errado. A molécula de oxigênio, ela vem através da decomposição de uma molécula de água. E o nome da reação não é fotólise do gás carbônico, é fotólise da água. Certo? Então, incorreta a letra E é o que nós temos que marcar como resposta.
E a última questãozinha da prova é a questão de número 64. Como o textinho é pequenininho, vou dar uma lidinha com vocês também. Diz o seguinte: um animal que cabe na palma da mão de uma criança ameaça a construção de uma hidrelétrica em Arvorezinha, no Vale do Taquari. O anfíbio de 3,5 centímetros, descoberto há 9 anos, habita a área de 700 metros às margens do rio Forqueta, no ponto turístico chamado de Peral de Janeiro, a 19 quilômetros do centro de Arvorezinha. Conhecido como sapo de barriga vermelha, é uma espécie endêmica. E aí a questão nos coloca umas fotinhos do sapinho, ok? Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. A preocupação dos pesquisadores com o tema a que se refere o texto justifica porque a construção da hidrelétrica, primeira alternativa, pode alterar ou diminuir o habitat dessa espécie? Com certeza, pessoal. Se eu tiver uma região onde vai ser colocado água para a formação de uma hidrelétrica, eu vou terminar com esse habitat desses animais. Eles serão forçados a procurar outro habitat para viver. E aí vem a pergunta, se vão sobreviver ou não. Então, com a formação dessa hidrelétrica, eu vou terminar com o local de sobrevivência, de reprodução, de copulação, de alimento, enfim, de todas as funções que o sapinho faz. E lembrando que o texto nos diz que ele é uma espécie endêmica, ele cresceu, ele surgiu ali naquela região. Se eu colocar uma hidrelétrica ali, termino, provavelmente, né, posso terminar e levar até a extinção dessa espécie. Então, a primeira alternativa, ela está correta. Segundo, afetará um nicho ecológico dessa espécie? O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico é o papel que o animal ele desempenha dentro de um ecossistema. Se ele vai ser consumidor primário, se ele vai ser consumidor secundário, quais os hábitos desse animal dentro de um ecossistema, o que ele agrega num ecossistema. Então, se eu tiver a extinção desse animal, ou se eu tiver que fazer que ele mude de habitat, com certeza eu vou estar interferindo no nicho ecológico dele. Então, alternativa 2, verdadeira também. Segundo parênteses, né? Verdadeiro também. Causará o desequilíbrio reprodutivo, acelerando a taxa de crescimento populacional dessa espécie. Como assim acelerando? Eu vou tirar o sapinho dali? Eu não vou estar acelerando, muito antes, ao contrário. Eu vou estar diminuindo a taxa de crescimento populacional, o que poderá, inclusive, levar à extinção dessa espécie. Então, o terceiro parênteses é falso. Quarto, pode causar a extinção desse sapo, considerando que se trata de uma espécie endêmica? Já comentei sobre isso. Com certeza, poderá levar à extinção, sim. E última alternativa, último parênteses, pode resultar em mudança de nível trófico da espécie? Pessoal, nível trófico, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Se ele sair daquela espécie, daquele local, ele vai deixar de se alimentar das mesmas coisas? Não. Então, o nível trófico não vai alterar. Só porque eu estou tirando ele daquele lugar, ele não vai passar de consumidor secundário e aí ele vai começar a fazer fotossíntese e virar produtor. Eu não altero a posição do nível trófico. O que eu posso alterar é a disponibilidade de alimentos, que daí, se ele trocar de região, ele não vai ter mais aqueles alimentos e vai ter que se alimentar de outros. Agora, a posição de nível trófico não altera. Então, o último parênteses é falso. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é o que se encontra na letra B. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês na correção dessa prova. Muito obrigada.